Glória a Deus. Eu nunca contei isso aqui, vou contar hoje. A minha mãe, nós morávamos do lado da minha casa, da janela eu via 5 igrejas. Da janela da cozinha eu via 5. Da janela da sala eu via mais 6 igrejas. Então era 11 igrejas, fora a católica, né? Que dava para ver também. Então a nossa casa era cercada de igrejas, né? Só que nós não íamos. Nós éramos uma família que não bebia, que não fumava, que era assim, moralmente certa, correta, mas ninguém ia na igreja. Igual muitas famílias têm, né? Tem pessoas que não são crentes, mas têm mais testemunho de que os crentes. Tem pessoas que não bebem, não fumam, que estão, às vezes vai na católica só assim, mas ele tem um testemunho. Eles não devem, eles não enganam ninguém, eles não... Pronto. Tem muitas coisas que os crentes deveriam também vigiar e se espelhar em algumas religiões, né? Pronto. E minha mãe começou a ficar mal, começou a ficar doente, que era diabética, né? Então, começou a piorar, e foi fazer hemodiálise, não sei o quê, e começou a piorar, e cada dia pior, e a vizinha era crente, a minha vizinha. A vizinha era crente, e a outra era crente, a minha casa no meio, e as duas eram crentes, as vizinhas. Mas a igreja do pastor Helena Cabral, da revistinha da escola dominical, é quase em frente à minha casa, e ela era de lá. Pois ela soube, nós somos muito amigos, fomos criados ali, que ela estava doente, então foi uma equipe de médico lá para orar, né, por ela. E ela aceitou Jesus, foi um pastor, 2, e foi a irmã que até já esteve aqui, contando o testemunho aqui dela e tal. E a minha mãe aceitou, meu pai já tinha morrido, eu tenho quase certeza absoluta que ninguém pregou para o meu pai. Eu tenho essa convicção que ninguém apresentou Jesus para ele. Eu tenho essa convicção que ninguém evangelizou ele, e ninguém falou de Jesus para ele, ninguém. Eu tenho assim 100% praticamente certeza que minha mãe não. Pronto. Então ela aceitou. E pronto. Passado mais ou menos menos de um mês, ela piorou. Aí o pé teve que tirar eles iam. Larguei o salão, o trabalho, e morei 2 anos no hospital com ela. Então chegou um dia que eu tinha que optar para tirar o pé. Tinha que optar para tirar o pé ou o dedo, né? Se tivesse o dedo, depois podia tirar o pé, ou então tirava o pé ou a metade da perna, ou pronto. Tinha que fazer o exame, né? Tinha que fazer o exame para decidir onde ia tirar. Eu tinha que assinar. Eu disse, não, mãe, a senhora assina, porque depois a senhora vai dizer que foi eu, a senhora está consciente, a senhora assina. Não, você que sabe, você que decide tudo e tá, não. A senhora está consciente, a senhora assina. Ou não, vai fazer o exame, nós vamos ir para outro hospital. Nós vamos sair desse hospital e ir para outro hospital, que aqui não tem vaga, tem que ser urgente. Então nós íamos ser removidos. Eu ia acompanhar na ambulância, fazer o exame e voltar com o exame para depois saber onde ia cortar o pé. Pronto. Isso eu já tinha aceitado Jesus. E eu fiquei na dúvida e tá, porque ela cefalopatia, às vezes achava que eu era a mãe dela, às vezes achava que eu era o filho dela. Ela dizia que a minha cadela ia lá visitar ela, eu saía e deixava ela sozinha, que a cadela ia lá. Eu não estava lá, então eu disse, a cadela veio aqui com as asinhas e tudo. A cadela com asa, nós não está bem, então vai ter que ir para outro hospital, porque aqui vai ter que sair da nefrologia e ir para um hospital de louco, né? Porque não sei o que, tá bem. Aí eu não sabia, olha a importância da oração. A enfermeira era crente e o motorista também. E antes disso, algumas enfermeiras lá eram crentes, que elas oravam antes. Tem um balcão assim, né? Tem as enfermarias, o corredor, né? Aí tem no meio do corredor, tem sempre as enfermarias, que onde elas pegam medicação, não é assim, no hospital? Então elas se reuniam ali, e algumas oravam. E pronto. Então eu não sabia que ela era pequenininha assim, a enfermeira que nos acompanhou era pequenininha, e o motorista assim, meio gordinho. E do pé da minha mãe, no meio do pé, nasceu uma bolha, e aquela bolha parecia um caqui, grandão assim, ficou assim como se você pegasse uma tomate, pegasse com a faca, espremesse, ela fazia assim, né? Pronto, era aquela ferida ali, tinha que saber para cortar, porque não estava circulando sangue, então tinha que ser cortado ali, e depois ali para casa e dar continuidade à vida dela, pronto. E eu fui, e aí andamos, aí saí com ela, a médica...
chegou de manhã cedo, arrumei ela, arrumamos tudo e fomos. Quando chegamos na ambulância, eu vi que ele estava em oração. Os dois, o senhor e a enfermeira. E ela, não vai andar? Aí eles chegaram, a enfermeira chegou, tirou o curativo, assim, disse, olha, é exatamente isso, colocou o pé, né? Colocou o pé direito, né? O pé esquerdo dela, assim, e tá, colocou o pé, marcou para não dar erro lá, tá. E não fez o curativo adequado que era feito, que era bem tampado, era bem higienizado, era bem feito. Como ela ia sair, depois ela ia fazer o exame, depois ou faziam lá, ou fazia quando chegasse. Ela só fez assim, mais ou menos, para não ir destampado. Não fez como é feito, enfaixado e tal. E ela foi, então, entramos na ambulância e estamos à espera. Nisso, ela não sentia o pé. Nisso, eles oravam. Eu vi que eles estavam segurando a mão e em oração. E ela não vai andar? Eles não, acho que eles estão rezando, orando, não sei. Estou ali. Tá bem. Aí andamos. Começamos a andar. Quando chegou mais ou menos 3 quilômetros, ela disse, tem como você soltar mais o curativo? Meu pé está doendo. Eu disse, acho que conversa, seu pé não sente o pé. Não, mas meu pé está doendo. Mas você não sente o pé. A senhora está indo fazer o exame para cortar, que a senhora não sente o pé. Não, estou dizendo para você que está doendo. Olha lá como é que está. Eu olhei, não, mas não, soltei um pouco. Tá. Fiquei. Ela disse, está doendo. Está doendo o pé. Eu disse, não está doendo, a senhora não sente o pé. Que negócio é esse agora? Tá. E ela disse, não, eu estou falando sério, está doendo meu pé. Chama alguém, então manda parar, então vamos voltar. Se tem acontecido alguma coisa, algum que tem na casa, não sei o quê. Não, mas não tem nada. Eu olhei, não tem nada. Eu não vou te tampar o pé aqui agora. Lá depois vão brigar comigo que eu tirei o pé aí. Em cima disso aqui, de algum problema, sua filha disposta, né? Não está bem feito, mas está coberto. Tirei o lençol, olhei, tá. E ela, não aguento, eu não aguento. Chama a enfermeira, chama o motor, manda parar. Aí parou no posto de gasolina. Rapaz, vocês não podem acreditar que eu vi. Ninguém viu o que eu vi. Vocês, ninguém. Eu vou contar o que aconteceu. Vocês nunca tiveram a experiência que eu tive. Quando eu contar agora. Eu não era crente ainda. E vocês não tiveram a experiência que eu tive lá. Vocês ainda podem até ter, mas o que eu vi, vocês não vão ter. Aí bati no vidro, falei assim, que eu queria falar com ela. Aí ele parou, disse, olha, minha mãe. Aí ela abriu aquela janelinha. Tem como minha mãe está chamando aqui, que o pé está doendo, não sei o que, não sei o que. E ela, glória a Deus. Eu disse, oxe, ela é maluca, a mulher. É para dizer assim, já vou, eu socorrer sua mãe, tá? Aí ela, glória a Deus. Aí ele parou o carro, aí veio, quando ela abriu, ela já entrou marchando, né? Na ambulância, ela é pequenininha. Quando ela abriu o pano assim, o que ela abriu, a ferida que era grande, começou, fechou. Ficou o tamanho de uma tampa de garrafa. A do dedo sumiu. Que tinha na nossa frente, parece um filme de cinema. Como você coloca um filme, uma fita, e você volta, a fita não faz assim? Então, entre o dedo tinha uma pequenininha, fechou. E aquela do pé, o pé dela era torto, porque ela não porque já não, aí o pé dele começou a ficar, depois o pé era assim, começou a ficar assim, e a ferida fechou. Parecia coisa de cinema, um milagre dentro da ambulância. E ficou o tamanho de uma tampinha de garrafa assim. E ela entrou marchando no carro. Eu disse, ela não está bem. Já não está bem não. O motorista também. E fomos. Quando ela teve que cumprir o protocolo para chegar no hospital. Quando chegou lá, o homem insultou nós do pioril. Vocês podem pensar o médico. E ela só dando glória à mulher. Ela disse, um monte de pacientes aqui, o colega, eu vou ligar lá para ele. O colega, que é o outro médico, né? Me manda um monte de pacientes aqui, sem pé, cheio de pus e sangue, e o povo gritando, e tem que cortar a perna e não sei o quê. Ele me manda uma paciente com uma feridinha tamanho de uma tampinha de garrafa, boa para fazer o quê aqui? E a enfermeira, só baixando na frente, né? Eu disse, então deixa a enfermeira internada e eu vou embora com o outro, que essa aí tá... Aí voltamos. E a enfermeira não falou mais comigo, só falava línguas, né? E o motorista também, né? E pronto, quando chegou lá, e foi uma festa, né? Foi uma festa ao poder da oração, né? Aí foi uma festa na enfermaria, né? Minha mãe ficou boa, veio para casa, né? Então, aí todo mundo foi lá, as enfermeiras e tá, para ver. Minha mãe estava com o pé bom. Então minha mãe aceitou Jesus. Menos de um mês recebeu esse milagre.
né? Deus recolheu ela participou, ela teve não participou, ela teve essa experiência com Deus. Ela viu um milagre dentro da ambulância, parecia um filme de Hollywood, aquela ferida sendo. Então, se você ora por algo, se você está... No final nós vamos orar, pastor, viu? No final nós vamos orar. Se você tem algo impossível, para o homem, para Deus, nada é impossível. Porque uma pessoa que tinha uma semana, no máximo 15, 20 dias, que tinha aceitado, não tinha tanta experiência com Deus, ela não tinha tanta intimidade com Deus assim, mas Deus foi generoso com ela. E você já serve a Deus, você já é batizado, você já é crente velho de banco, então glorifica a Deus, sua bênção vai chegar, a sua cura vai chegar, quem você ora para Deus restaurar, vai ser restaurado, o impossível nós vamos fazer, tentar fazer. Agora o impossível, hoje Deus vai fazer. Amém?